Há algo curioso que poucas pessoas percebem. Quanto mais o dia promete ser pesado, mais necessário é começar em silêncio. É justamente antes das notícias, das mensagens e das preocupações que o coração precisa de direção. Muita gente acha que a paz vem depois que tudo se resolve, mas a verdade é outra. A paz vem antes, quando se escolhe começar o dia no lugar certo. Talvez você tenha acordado com a mente acelerada, o peito apertado ou aquela sensação estranha de que algo pode dar errado. Isso não significa falta de fé. Significa apenas que o coração está pedindo abrigo. E existe um abrigo real, seguro e acessível agora mesmo: a presença de Deus. Quem aprende a começar o dia em oração poderosa, não caminha no improviso, caminha guardado. O Salmo 91 não é apenas um texto bonito, ele é uma chave espiritual. Quando esse salmo abre amanhã, o ambiente muda, a mente desacelera e o medo perde autoridade. A promessa de Deus começa a ocupar o espaço onde antes havia ansiedade. É nesse lugar que a proteção divina se estabelece e a paz interior deixa de ser desejo para se tornar experiência. Talvez você já tenha tentado começar o dia forte, positivo, confiante, e mesmo assim se sentiu drenado ao longo das horas. Aqui está o paradoxo espiritual. Não é força que sustenta o dia, é refúgio. Quem entra no esconderijo do Altíssimo logo cedo descobre que não precisa lutar tanto para permanecer em pé. Se você ficar comigo nesta oração da manhã, algo simples e profundo vai acontecer. O peso vai ceder, a mente vai clarear e a fé inabalável vai se fortalecer. Não porque os problemas desaparecem imediatamente, mas porque o coração passa a caminhar sob a sombra certa. Existe um jeito diferente de atravessar o dia, e ele começa agora. Eu começo este dia te chamando para um lugar seguro, antes mesmo de qualquer barulho do mundo tentar disputar a sua atenção. Quando eu trago o Salmo 91 logo na primeira respiração da manhã, algo se organiza por dentro. É como entrar no esconderijo do Altíssimo antes que as pressões cheguem. Aqui, a presença de Deus não é teoria, é abrigo vivo, é proteção divina que envolve a mente e acalma o coração. Eu aprendi, ao longo da caminhada, que quem começa o dia correndo quase sempre termina cansado, mas quem começa o dia em oração poderosa termina fortalecido. O Salmo 91 não acelera, ele desacelera. Ele nos lembra que existe um refúgio no Senhor onde a alma descansa, mesmo quando o dia promete ser intenso. E nesse descanso nasce uma paz interior que não depende das circunstâncias. Enquanto muitos acordam já pensando em problemas, boletos ou notícias difíceis, eu escolho acordar lembrando da promessa de Deus. Isso muda tudo. Muda o jeito de olhar o relógio, de responder mensagens, de enfrentar desafios. A fé inabalável não surge do nada. Ela é construída nesses primeiros minutos, quando eu decido quem vai governar o meu dia: o medo ou Deus. Existe algo profundamente espiritual em começar o dia coberto, alinhado, guardado. É como sair de casa já vestido com uma armadura invisível. O Salmo 91 se torna uma oração poderosa que estabelece livramento antes mesmo que o perigo se manifeste. Muitas vezes eu nem sei do que fui guardado, mas sinto no espírito que a proteção divina já foi liberada. Se você quiser tornar isso prático agora, faça algo simples comigo. Ainda em silêncio, declare com calma: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Repita sem pressa, deixando essas palavras descerem da mente para o coração. Esse pequeno gesto, feito com fé, abre espaço para a presença de Deus conduzir cada detalhe do dia, inclusive decisões que você ainda nem imagina que terá de tomar. E quando essa base está firmada logo cedo, algo começa a acontecer no invisível. O ambiente muda, a mente clareia, o coração desacelera. É como se o dia inteiro passasse a caminhar debaixo dessa sombra protetora. E é exatamente aí
que outras áreas começam a ser tocadas, inclusive aquelas batalhas que tentam agir sem serem vistas. Eu sei que muita coisa que tenta nos paralisar não faz barulho, não aparece no noticiário, não deixa marca visível, mas pesa por dentro. Medos que surgem do nada, pensamentos insistentes, aquela sensação estranha de alerta constante. É por isso que, quando eu declaro o Salmo 91, eu não estou falando só de perigos externos, mas de tudo aquilo que tenta invadir a mente sem pedir licença. A proteção divina começa de dentro para fora. Há dias em que o corpo até acorda bem, mas o coração já desperta tenso, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Eu já vivi isso. E foi ali que aprendi a transformar o Salmo em oração poderosa contra esses ataques invisíveis. Quando eu declaro, não temerei o terror da noite, algo se quebra no espírito. O medo perde o trono e a presença de Deus ocupa o lugar que antes era da ansiedade. Nem todo ataque vem em forma de tragédia. Às vezes, ele vem disfarçado de preocupação excessiva, de pensamentos repetitivos, de um cansaço emocional sem explicação. Por isso eu gosto de lembrar que o livramento também é mental. Deus nos guarda das setas que voam de dia e das que se escondem na escuridão da mente. E quando essa verdade entra, a paz interior começa a se estabelecer de forma quase imediata. Se em algum momento do dia você sentir o coração acelerar sem motivo, faça algo simples. Pare por 10 segundos e declare em silêncio: eu estou guardado no refúgio do Senhor. Essa pequena oração poderosa reposiciona o espírito. É como fechar uma porta que estava aberta sem você perceber. A fé inabalável se fortalece nesses gestos simples, feitos no meio da rotina. Eu também aprendi a não lutar contra o medo tentando ser forte sozinho. Eu levo o medo para Deus. Eu digo: Pai, isso aqui está tentando me dominar, mas eu escolho confiar. E toda vez que faço isso, sinto a presença de Deus trazendo descanso, clareza e discernimento. A promessa de Deus não é ausência de batalhas, é segurança no meio delas. E quando esse descanso começa a substituir o estado constante de alerta, algo muda no jeito como a gente atravessa o dia. As decisões ficam mais leves, o coração mais firme, a mente mais limpa. É como se o terreno estivesse sendo preparado para algo maior. Porque quando o medo perde força, o espaço se abre para a direção, para a presença e para um novo começo logo ali adiante. Eu gosto de marcar este momento com intenção, como quem diz para a alma: agora é hora de encontrar Deus. Não é mais um vídeo, não é um hábito automático, é um encontro real. Quando eu digo bem-vindo à oração da manhã, estou abrindo espaço para algo novo acontecer hoje. A presença de Deus não espera o dia melhorar. Ela entra exatamente como estamos, do jeito que acordamos. Logo cedo, eu faço questão de convidar o Espírito Santo a visitar o coração, não como um visitante distante, mas como alguém íntimo, próximo, que conhece cada pensamento antes mesmo de virar palavra. É nesse convite simples que a oração poderosa ganha vida. Não é força humana, é direção divina. E quando ele entra, a bagunça interna começa a se organizar com suavidade. Eu aprendi que toda manhã carrega uma semente. Algumas pessoas plantam pressa, outras plantam preocupação. Eu escolho plantar fé. Dizer: Espírito Santo, conduz este dia comigo, é mais do que uma frase bonita. É uma decisão espiritual. A presença de Deus passa a guiar conversas, escolhas e até silêncios. E isso muda completamente o clima do dia. Se quiser tornar isso prático agora, faça algo bem simples. Coloque a mão no coração e diga em voz baixa: Espírito Santo, eu te dou espaço hoje. Não precisa discurso longo. Essa pequena oração poderosa já abre caminho para a paz interior, para a sensibilidade espiritual e para perceber detalhes que antes passariam despercebidos.
Eu também gosto de lembrar que todo dia já nasce carregando oportunidades preparadas por Deus. A promessa de Deus não chega atrasada. Mesmo quando acordamos cansados, ainda assim existem vitórias reservadas para quem confia. Às vezes, não são grandes acontecimentos, mas pequenas respostas, livramentos silenciosos, encontros certos no tempo certo. E quando a manhã começa assim, algo se alinha no invisível. A alma entende que não está sozinha, que existe cuidado, direção e propósito. Esse ambiente preparado logo cedo faz com que a fé inabalável cresça de forma natural e prepara o coração para declarar, com autoridade, aquilo que Deus já está pronto para confirmar ao longo do dia. Se você deseja começar seus dias com oração poderosa, direção espiritual e a presença de Deus guiando cada passo, se inscreva agora no canal Palavra da Fé. Aqui, cada manhã é um novo começo debaixo da promessa do Senhor. Há momentos em que a palavra precisa deixar de ser apenas leitura e se tornar decreto espiritual. O Salmo 91 carrega essa força. Quando é declarado com fé, ele não fica suspenso no ar. Ele se estabelece. Algo se move no invisível quando a boca concorda com a promessa de Deus. A oração poderosa ganha peso espiritual e o coração passa a falar com convicção, não com dúvida. A fé inabalável cresce quando a palavra é assumida como verdade pessoal. Não se trata de repetir frases decoradas, mas de declarar aquilo que já foi liberado pelo céu. O Salmo não apenas consola, ele ativa. Ele lembra que há anjos enviados, livramento em operação e proteção divina, agindo antes mesmo que qualquer ameaça se manifeste. Existe uma diferença clara entre pedir com medo e declarar com confiança. Quando a palavra é proclamada, a postura muda. O medo perde espaço e a presença de Deus ocupa o centro. Assim como Josué precisou se posicionar diante das muralhas, a fé também exige voz. A promessa de Deus responde a quem crê e se posiciona. Uma prática simples fortalece isso no dia a dia. Escolher um versículo do Salmo 91 e declará-lo conscientemente durante a manhã. Pode ser enquanto prepara o café ou antes de sair de casa. O Senhor é meu refúgio e fortaleza. Não é frase comum, é chave espiritual. Repetida com intenção, ela gera paz interior e alinhamento interior imediato. A palavra declarada também muda o ambiente. Conversas ganham outro tom, decisões ficam mais claras, reações se tornam mais sábias. O fortalecimento espiritual acontece quase sem esforço quando a mente se submete à verdade. O coração aprende a esperar menos do controle humano e mais da ação divina. E quando essa autoridade espiritual começa a se formar por dentro, o dia deixa de ser apenas uma sequência de tarefas. Ele passa a ser um território guardado, onde a fé guia cada passo. Esse ambiente preparado abre espaço para algo ainda mais profundo. A entrega completa do dia, das emoções e das escolhas à sombra do Altíssimo. Consagrar o dia é mais do que pedir ajuda, é entregar o controle. Quando a manhã começa debaixo da sombra do Altíssimo, cada pensamento encontra direção e cada emoção aprende a não reagir por impulso. A presença de Deus passa a governar não só o que acontece fora, mas principalmente o que acontece por dentro. É nesse lugar que a paz interior se estabelece antes das escolhas serem feitas. Muitas decisões parecem pequenas, mas carregam consequências grandes. Por isso, colocar a mente diante de Deus logo cedo muda o rumo do dia. Pensamentos confusos começam a se alinhar. Emoções aceleradas encontram repouso e o coração aprende a esperar antes de agir. A oração poderosa cria esse espaço de clareza onde a voz de Deus se torna mais perceptível. Cada manhã traz um propósito escondido, mesmo quando os dias parecem repetidos. Nada é comum quando se anda em obediência.
A promessa de Deus se manifesta justamente nesses detalhes que passam despercebidos por quem vive no automático. Sob essa sombra protetora, decisões deixam de ser reações emocionais e passam a ser respostas guiadas pela fé. Uma prática simples ajuda muito aqui. Antes de qualquer decisão importante, mesmo as mais rotineiras, vale fazer uma pausa breve e dizer: Senhor, guia meus passos. Esse pequeno gesto ativa discernimento e livramento. Aos poucos, a mente aprende a não correr à frente de Deus e o coração passa a confiar mais no processo. Quando emoções estão consagradas, o dia perde o poder de desestabilizar. Críticas não ferem tanto, atrasos não geram desespero, imprevistos não roubam a paz. O fortalecimento espiritual acontece quando a alma entende que não precisa controlar tudo para estar segura. A proteção divina cobre até aquilo que ainda nem foi percebido. E nesse ambiente de entrega, algo começa a ser preparado no interior. A mente fica mais silenciosa, o coração mais atento e o espírito mais sensível. É nesse terreno fértil que Deus começa a tocar áreas mais profundas, especialmente aquelas onde a ansiedade e o peso emocional costumam tentar dominar. A ansiedade costuma chegar sem aviso, ocupando a mente com cenários que nem existem. O medo faz barulho por dentro, mesmo quando tudo parece quieto por fora. É nesse ponto que a oração poderosa se torna um lugar de descanso. A presença de Deus não ignora o peso, mas entra nele para desfazê-lo com suavidade, trazendo paz interior onde antes havia tensão. Há cansaços que não vêm do corpo, mas da alma. Um desânimo silencioso, uma vontade de desistir que ninguém percebe. Deus vê. O Salmo 91 lembra que o refúgio no Senhor não é apenas proteção contra o mal externo, mas abrigo para o coração cansado. A promessa de Deus alcança até aquilo que não conseguimos explicar em palavras. Romper com a ansiedade não é negar o que se sente, é decidir não permanecer ali. Quando o medo tenta se instalar, uma simples declaração muda o ambiente interior. O Senhor é minha fortaleza. Essa frase, dita com fé, funciona como um corte espiritual. A mente desacelera, o peito alivia e o fortalecimento espiritual começa a acontecer. Uma prática que ajuda muito ao longo do dia é respirar fundo e entregar conscientemente as preocupações. Inspirar devagar, soltar o ar e dizer em silêncio: eu confio. Esse gesto simples, repetido algumas vezes, ajuda a alinhar corpo, mente e espírito. A proteção divina também se manifesta nesses pequenos momentos de rendição. A ansiedade perde força quando a confiança cresce. Aos poucos, o coração aprende que não precisa carregar tudo sozinho. O livramento emocional acontece quando se permite descansar na presença de Deus, mesmo sem todas as respostas. A fé inabalável não é ausência de luta, é decisão diária de confiar apesar dela. E quando esse peso começa a sair, surge espaço para algo novo. A mente clareia, o coração se fortalece e a alma se prepara para receber cuidado mais profundo. É nesse ponto que Deus começa a tocar áreas que pedem restauração, inclusive aquelas que precisam de cura e recomeço. Se essa oração tocou o seu coração agora, escreva amém aqui nos comentários. Esse é um gesto simples de fé, mas poderoso, e ajuda outras pessoas a encontrarem essa oração também. Há áreas da vida que só Deus alcança. Quando a oração se volta para a cura, algo muito sensível acontece no interior. Não se trata apenas do corpo, mas da mente, do coração e até de feridas antigas que foram sendo empurradas para o fundo da alma. A presença de Deus entra com cuidado, sem pressa, trazendo esperança onde antes havia apenas resignação. A promessa de Deus é clara: nenhum mal tem a palavra final.
Mesmo quando diagnósticos assustam ou situações parecem travadas, a fé encontra espaço para respirar. O Salmo 91 lembra que existe livramento, cuidado e proteção divina que vão além do que os olhos conseguem ver. A oração poderosa se torna um lugar de descanso para quem já tentou de tudo e ainda assim continua esperando. Existem dores que não aparecem em exames, mas roubam a alegria diariamente. Ansiedade acumulada, mágoas antigas, decepções que nunca foram tratadas. Deus conhece cada uma delas. A cura espiritual começa quando essas áreas são colocadas diante dele, sem máscaras, sem explicações longas, apenas com confiança. Uma atitude prática ajuda nesse processo. Separar um momento do dia para declarar palavras de vida sobre si mesmo. Versículos como "O Senhor é quem sara" ou "Nenhum mal me atingirá" fortalecem a mente e o espírito. Essa prática simples cria um ambiente de fé contínua, onde o medo não encontra espaço para se instalar. A cura nem sempre acontece do jeito que se imagina, mas sempre acontece do jeito que é necessário. Às vezes é força para atravessar, outras vezes é alívio imediato. E em muitos casos é restauração emocional que prepara o caminho para o corpo responder. O fortalecimento espiritual sustenta a caminhada enquanto Deus age no tempo certo. E quando essa esperança começa a se firmar, o olhar muda. A expectativa deixa de ser apenas sobreviver e passa a ser viver com plenitude. Esse cuidado de Deus se estende além do indivíduo e começa a alcançar tudo ao redor, especialmente os ambientes mais próximos, como o lar e os relacionamentos. O lar deveria ser o lugar de descanso, mas nem sempre é assim. Às vezes, o dia mal começa e já existe um peso no ambiente, um silêncio estranho ou palavras atravessadas que machucam. É nesse ponto que a oração poderosa se torna essencial. A presença de Deus transforma a casa em refúgio no Senhor, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Quando a paz de Deus entra, discussões perdem força e ressentimentos começam a se dissolver. O Salmo 91 fala de proteção divina que cobre tudo, inclusive os relacionamentos. Onde havia tensão, Deus traz reconciliação. Onde havia afastamento, Ele planta entendimento. A promessa de Deus também alcança os vínculos familiares. A casa deixa de ser apenas um espaço físico e se torna um altar diário. Pequenos gestos fazem diferença. Uma oração curta antes de sair, uma palavra mansa no lugar de uma resposta dura, um momento de silêncio entregando o ambiente a Deus. Essas atitudes simples liberam livramento e criam um clima de paz interior contínua. Relacionamentos adoecem quando a pressa governa e a escuta desaparece. A sabedoria espiritual ensina a falar menos no calor do momento e ouvir mais a direção de Deus. Muitas batalhas familiares não são resolvidas com argumentos, mas com presença. O fortalecimento espiritual começa quando o lar é colocado sob o cuidado divino. A proteção divina também guarda o que não se vê. Conversas que poderiam gerar conflitos, atitudes impulsivas, palavras que machucariam. Deus fecha brechas invisíveis quando a casa é consagrada. Mesmo quem não compartilha da mesma fé, acaba sendo alcançado por esse ambiente de graça e cuidado. E quando o lar encontra esse equilíbrio, algo muda na forma de sair para o mundo. O coração fica mais leve, as relações mais seguras e a alma encontra descanso. Esse ambiente protegido prepara o caminho para outras áreas da vida se alinharem. Inclusive o trabalho, as finanças e o sustento diário. As preocupações financeiras costumam acordar cedo. Antes mesmo do café, a mente já começa a fazer contas, lembrar compromissos e imaginar cenários difíceis. É por isso que esse assunto também precisa ser colocado diante de Deus. A oração poderosa não ignora a realidade, mas reposiciona o coração para viver provisão sem desespero.
A presença de Deus traz equilíbrio onde antes havia medo. A promessa de Deus nunca separa o espiritual do material. Deus cuida da alma, mas também cuida do sustento. Quando a vida financeira é colocada sob a proteção divina, o trabalho ganha outro sentido. O esforço deixa de ser pesado e a confiança substitui a ansiedade. A paz interior passa a acompanhar até mesmo os dias mais exigentes. Prosperidade financeira não é apenas quantidade de dinheiro, mas direção, sabedoria e tempo certo. Há portas que não se abrem porque ainda não é o momento, e outras que se abrem sem esforço quando o coração está alinhado. A sabedoria financeira nasce quando se aprende a ouvir Deus antes de decidir, gastar ou assumir compromissos. Uma prática simples ajuda muito aqui. Antes de iniciar o trabalho ou qualquer atividade ligada a dinheiro, vale dizer: Senhor, abençoa o fruto das minhas mãos. Essa pequena oração muda o ambiente. O dinheiro abençoado começa a circular com propósito, evitando desperdícios, escolhas impulsivas e caminhos desgastantes. A cura financeira também passa pela mente. Trocar pensamentos de escassez por uma mentalidade próspera faz diferença real. Gratidão pelo que já existe abre espaço para crescimento financeiro. A fé inabalável ensina que Deus não abandona quem confia, mesmo nos períodos de aperto ou transição. E quando essa confiança se estabelece, o dia segue mais leve. O coração trabalha sem peso, os pensamentos se organizam e o espírito fica atento às oportunidades que surgem. Esse alinhamento prepara o caminho para algo essencial: discernimento para escolher bem os caminhos e evitar armadilhas disfarçadas de solução rápida. Nem todo caminho que parece bom realmente conduz ao lugar certo. Algumas portas se abrem rápido demais, alguns convites soam atraentes, mas carregam armadilhas silenciosas. É por isso que o discernimento espiritual se torna tão necessário. A presença de Deus clareia aquilo que os olhos sozinhos não conseguem perceber, trazendo livramento antes mesmo do erro acontecer. O Salmo 91 ensina que a proteção divina também atua na direção. Deus não apenas guarda do mal visível, mas conduz para longe do que pode ferir mais à frente. Muitas decisões evitadas são livramentos disfarçados. A oração poderosa prepara o coração para ouvir quando Deus diz: espere ou não vá. No dia a dia, isso aparece em escolhas simples. Uma conversa que não acontece, uma sociedade que não se concretiza, um caminho que perde força de repente. Nessas horas, confiar é mais sábio do que insistir. A fé inabalável aprende a descansar, mesmo quando não entende tudo no momento. Uma prática que ajuda bastante é pedir direção antes de responder. Antes de aceitar propostas, entrar em discussões ou tomar decisões impulsivas, vale fazer uma pausa breve e perguntar: isso me aproxima da paz? Esse filtro espiritual evita muitos desgastes e preserva a paz interior. A promessa de Deus não falha em orientar quem se dispõe a ouvir. O Espírito Santo ajusta a sensibilidade do coração para perceber sinais sutis, inquietações, perda de paz ou até um silêncio que chama à espera. Esse cuidado é uma forma clara de livramento e fortalecimento espiritual. E quando essa sensibilidade começa a se desenvolver, escolhas passam a ser feitas com mais segurança. O dia flui melhor, os relacionamentos se tornam mais saudáveis e o caminho segue mais alinhado. Esse discernimento amadurecido prepara o coração para lidar com algo igualmente desafiador: o tempo de espera e os processos que exigem paciência. Esperar costuma ser uma das partes mais difíceis da caminhada. Quando as respostas demoram,
O coração se cansa e a mente começa a questionar. Ainda assim, existe um lugar de descanso dentro da espera. A presença de Deus não se afasta nos processos longos. Pelo contrário, ela se manifesta com mais profundidade. A oração poderosa sustenta quando o tempo parece esticado demais. Muitas promessas levam tempo porque estão preparando algo maior por dentro. O Salmo 91 lembra que quem habita no esconderijo do Altíssimo aprende a confiar mesmo quando não vê movimento. A proteção divina também cobre os períodos silenciosos, aqueles em que nada parece acontecer, mas tudo está sendo ajustado. A fé inabalável amadurece quando a pressa perde o controle. Nem toda demora é negativa. Algumas são estratégias de Deus para alinhar o coração. A promessa de Deus não se perde no caminho, ela se fortalece à medida que o caráter é moldado. Confiar no tempo certo é um exercício diário de rendição. Uma prática simples ajuda durante a espera, substituir a reclamação por declaração. Em vez de dizer, isso nunca muda, vale dizer, Deus está trabalhando. Essas palavras mudam o ambiente interno. A paz interior cresce quando se aprende a confiar no processo, mesmo sem compreender todos os detalhes. Durante a espera, o coração aprende a ouvir mais e correr menos. A sensibilidade espiritual aumenta e pequenas direções começam a aparecer. O fortalecimento espiritual acontece quando se escolhe permanecer firme, sem abandonar a fé por causa do cansaço momentâneo. E quando essa postura se estabelece, algo muda na forma de caminhar. A ansiedade perde força, o desespero se dissipa e o coração encontra descanso. Esse tempo de espera bem vivido prepara o espírito para um novo nível. Uma mentalidade renovada que transforma a rotina e o modo de enxergar a vida. A gratidão muda o ambiente antes mesmo das circunstâncias mudarem. Quando o coração aprende a agradecer, algo se realinha por dentro. A presença de Deus se manifesta com mais clareza onde a murmuração perde espaço. Não é negar dificuldades, é escolher não permitir que elas dominem a mente. A paz interior cresce quando a gratidão se torna prática diária. A mente precisa ser treinada todos os dias. Pensamentos negativos aparecem, mas não precisam permanecer. A promessa de Deus sustenta quem decide renovar a forma de pensar logo pela manhã. Uma mentalidade alinhada à fé transforma a maneira de lidar com problemas, pessoas e imprevistos. A fé inabalável se constrói nesses ajustes internos. Gratidão também é uma forma poderosa de oração. A oração poderosa não acontece só quando se pede, mas também quando se reconhece. Agradecer pelo que já existe abre espaço para novos níveis de provisão, crescimento financeiro e fortalecimento espiritual. A alma aprende a descansar quando percebe que Deus já está agindo. Uma prática simples ajuda muito, ao longo do dia, escolher 3 coisas para agradecer conscientemente. Pode ser algo pequeno, como um momento de silêncio, um livramento percebido ou até uma dificuldade que trouxe aprendizado. Esse exercício muda o foco da escassez para a abundância, gerando uma mentalidade próspera. A fé prática se manifesta em atitudes. Confiar em Deus não significa passividade, mas obediência. Agir com honestidade, paciência e responsabilidade, mesmo quando ninguém vê, ativa bênçãos do Senhor no cotidiano. A sabedoria espiritual ensina que pequenas atitudes geram grandes resultados ao longo do tempo. E quando a rotina passa a ser vivida com gratidão e fé ativa, o dia se torna mais leve. O coração responde melhor aos desafios e a mente se mantém firme. Esse ambiente preparado abre espaço para uma proteção ainda mais profunda, uma blindagem espiritual que guarda tudo aquilo que foi colocado diante de Deus. Existe um momento em que a oração se torna cobertura. Não é mais apenas pedido, é blindagem espiritual.
A imagem do sangue de Jesus como proteção não é simbólica demais, é espiritual e prática. Ela representa cuidado total, guarda completa, proteção divina que envolve mente, corpo, casa e caminhos. A presença de Deus cria um limite claro entre o que pode e o que não pode tocar. Quando se fala em muro de fogo, fala-se de limites espirituais. Nada que vem para destruir, confundir ou desanimar ultrapassa esse cerco. O Salmo 91 reforça essa segurança. Anjos são enviados para guardar entradas e saídas. Essa não é uma ideia distante. É promessa de Deus ativa, funcionando no invisível enquanto o dia acontece no visível. A oração poderosa fortalece essa proteção quando é feita com consciência. Declarar cobertura não é medo, é sabedoria. Assim como se tranca uma porta antes de sair, o espírito também precisa ser guardado. A fé inabalável entende que prevenir é tão importante quanto restaurar. O livramento começa antes do ataque. Uma prática simples ajuda muito aqui. Antes de sair de casa, dedicar alguns segundos para declarar proteção sobre o caminho. Dizer algo como que os anjos do Senhor guardem meus passos hoje ajusta o coração e traz paz interior. Esse hábito cria uma rotina de confiança, não de tensão. Essa blindagem também alcança pensamentos e decisões. Muitas confusões são evitadas quando a mente está protegida. Conversas perigosas perdem força, oportunidades enganosas deixam de parecer atraentes. O fortalecimento espiritual se manifesta justamente nesses desvios silenciosos que não chegam a acontecer. E quando essa cobertura está firmada, o coração segue mais seguro, há uma sensação clara de cuidado, de amparo constante. Essa proteção prepara o ambiente para fechar o dia com descanso e confiança, selando tudo aquilo que foi entregue a Deus desde a primeira oração da manhã. Chegar a este ponto da oração é como fechar um círculo espiritual. Tudo aquilo que foi entregue, declarado e consagrado, agora recebe um selo de paz. O Salmo 91 volta não como repetição, mas como confirmação. A promessa de Deus se firma no coração, trazendo a certeza de que algo já foi alinhado no invisível, mesmo que o dia ainda esteja só começando. Quando a palavra é reafirmada, a mente entende que não precisa voltar ao medo. O coração se lembra do refúgio no Senhor e descansa. A presença de Deus envolve pensamentos, emoções e expectativas, criando uma sensação clara de segurança. Não é euforia, é estabilidade. A paz interior se instala como quem encontra o lugar certo para permanecer. Há um descanso especial quando se percebe que o dia não será enfrentado sozinho. A proteção divina já foi declarada, o livramento já foi colocado em movimento e a fé inabalável se fortaleceu ao longo da oração. Isso muda o jeito de caminhar, de falar e até de reagir aos imprevistos que surgirem mais tarde. Muitas vezes, boas notícias chegam quando o coração já está em paz. O favor se manifesta com naturalidade quando a ansiedade perde força. O Salmo 91 sela essa confiança, lembrando que nenhuma seta oculta prospera e que há cuidado em cada detalhe. A oração poderosa cria esse ambiente de expectativa serena. Encerrar assim não significa desligar a fé, mas carregá-la para o restante do dia. Cada passo passa a ser dado com mais consciência, mais calma e mais confiança. A promessa de Deus continua ecoando silenciosamente, sustentando decisões, encontros e caminhos. E com esse selo espiritual firmado, o coração pode seguir tranquilo. O dia está guardado, o ambiente está protegido e a alma está em paz. Tudo aquilo que foi colocado diante de Deus permanece sob seus cuidados, trazendo descanso e segurança para cada momento que ainda virá. Se você recebeu essa palavra hoje, deixe um "eu recebo" nos comentários. Isso não é só um comentário, é uma declaração de fé sobre o seu dia.
Agora que essa oração foi feita, a pergunta mais importante não é o que você sentiu aqui, mas o que você vai carregar daqui para frente. Como você vai reagir quando o dia tentar te apressar? Quando uma notícia te provocar medo? Quando uma decisão exigir calma? A oração poderosa não termina quando o vídeo acaba. Ela começa quando você escolhe viver o que declarou. O Salmo 91 não foi dado para momentos isolados, mas para a rotina. A proteção divina que você declarou agora pode acompanhar cada conversa, cada escolha e cada passo. A paz interior precisa ser preservada intencionalmente. Sempre que perceber a mente acelerando, volte ao refúgio no Senhor. Sempre que o medo tentar se aproximar, relembre a promessa de Deus. Que tal transformar isso em prática diária? Ao longo do dia, repita mentalmente um trecho do Salmo. Faça pequenas pausas de oração. Agradeça antes de reclamar. Observe como a fé inabalável começa a moldar sua postura, suas palavras e até suas decisões financeiras, profissionais e emocionais. A presença de Deus se manifesta com mais clareza quando há constância, não apenas emoção. Agora eu te pergunto, o que hoje precisa ser entregue de vez? Qual área da sua vida ainda está fora dessa cobertura espiritual? Ansiedade, família, trabalho, finanças? Deus não trabalha pela metade. Quando você permite, Ele cuida de tudo, trazendo livramento, fortalecimento espiritual e bênçãos do Senhor no tempo certo. Se essa oração falou com você, não guarde isso só para si. Inscreva-se no canal, ative as notificações e caminhe comigo diariamente nesse lugar de fé, direção e descanso. Aqui, cada conteúdo é um convite para viver uma vida mais alinhada com Deus, com mais paz e menos peso.